O Brasil, como você sabe, está uma zona e você está assistindo o Zona Livre. Esse é o Top 5 de final de ano, a gente está fazendo uma retrospectiva das 5 maiores polêmicas e assuntos relevantes que rolaram aí pelo Brasil durante 2017. E em número 4 está os 51 milhões que foram achados no apartamento, na verdade é um bunker aí, do ex-ministro, o Gedel. Uma mega cena, né? Exato. E hoje mesmo, e esse dinheiro, enfim, se começou a especular de que podem vir de diversos lugares, inclusive desde salário de assessor cortado e parte desse salário ia para o bunker, de dinheiro do Odebrecht e Funaro. E hoje mesmo saiu uma notícia sobre o operador de Gedel que se dizia traído por essa verba de campanha que foi parar no bunker, né? Então tá quentíssimo, além do que já esquentou meses atrás esse assunto. E aí, nosso advogado Bonamigo, o que podemos pensar a respeito disso? Olha, são muitos os pensamentos. Agora, chama atenção, claramente o Brasil foi sequestrado por várias organizações criminosas e isso lembra muito, o poder hoje lembra muito aquela corte medieval. Esse assessor, o Gustavo Pereira Ferraz, ex-chefe da Casa Civil de Salvador, identificaram as digitais dele no dinheiro. Né? E daí, questionado, ele disse que se sentiu traído porque foi pegar esses recursos para a campanha dos candidatos do PMDB em 2012 e que voltou para a Bahia com um jatinho fretado e levou o dinheiro até o apartamento, tal do bunker, né? E agora se diz traído. Agora, é muito engraçado porque no mundo das pessoas normais, por assim dizer, soa esquisito ir pegar malas de dinheiro num lugar, entende? E ele se sente traído, se sentiu excepcional essa operação depois que identificaram o dinheiro lá parado, entende? Quer dizer, será que não chamou a atenção dele que pegar 50 milhões de dinheiro para levar no convã? Os 50 milhões foi numa operação única? Ele... Não, né? Aqui a reportagem... Esse aí é o 7º maior volume de dinheiro desviado no mundo. Isso não pode ser uma operação, isso é soma de várias operações, de várias situações. Pode ser. Agora, que fosse uma operação, né? Que fosse uma mala com 100, 150, 200 mil reais, principalmente num contexto em que a gente vive no Brasil e a gente sabe o que acontece na política, né? Quer dizer que ele não sentiu desconfiança nessa operação na época. Então, vê que o Max Weber, que ele dizia, que falando da Alemanha no século XIX, né? Ele dizia assim, no início do século XX, dizia assim, existem 2 tipos de partidos políticos, os partidos ideológicos e os partidos de patronagem de cargos. Nos partidos de patronagem de cargo, eles fazem força para eleger alguém para depois todo o séquito de membros do partido conseguir a sua boquinha na administração. Não interessa qual que é a ideologia. E esse é o caso do Brasil em todas as esferas. Isso aqui é só um exemplo. Vê o seguinte, ó. O Gedel foi ministro, foi cargo do governo Lula, do Dilma, de todos os governos. Ó, aqui a gente tem um membro do séquito, Gustavo Pedreira Ferraz, que foi lá pegar dinheiro na mala para levar para o tal do bunker. Mas não é só isso. Para a mãe do Gedel Vieira, vários assessores reconheceram para a Polícia Federal que eles trabalhavam, na verdade, era para as questões do lar da família dele, entende? Então, claramente, há uma aristocracia. É como tu falou, em vários. E essa aristocracia tem os seus seguidores e eles alocam para fazer as suas questões pessoais. Mas assim, mano, tudo bem, essa chinelagem a gente já sabe disso. É uma chinelagem ali que tomou conta de Brasília e demais capitais e tudo mais. Mas como é que um volume desse dinheiro circula no Brasil com esta facilidade? Para fazer um saque volumoso, tá, da ordem de 20, 30, 40 mil reais, tu tem que marcar um horário no banco, tem que avisar o banco. Para esse volume de dinheiro, qualquer empresário sabe disso. Semana passada, eu estive na Receita Federal, porque eu caí na malha fina, porque no ano que minha esposa saiu do emprego dela, eu coloquei ela e os filhos dela, que são meus enteados, como dependentes. E aí eu passei a ter mais dependentes do que estava acostumado a declarar. A Receita Federal me chamou.
Como é que isso passa, entendeu? E ninguém pega. Isso que eu me pergunto, como é que isso pode acontecer no Brasil? Como é que essa chinelagem não é pega com esses volumes de dinheiro? Tu sabe que sempre que há um escândalo de corrupção desse, e desde 51 no GDEL, até mesmo a própria questão da Operação Lava Jato, que começou com investigação de lavagem de dinheiro, a pergunta do cidadão comum, que é achacado pelo fiscal de tributos, é sempre essa. Como é que os meus R$50, meus R$500 de dedução do médico me fez cair na malha fina e esses milhões não? Eu confesso que eu nunca vi um auditor da Receita Federal ou um especialista da Receita Federal, técnico, que seja, explicar como é que passa despercebido tamanha movimentação financeira. Porque ainda, além da Receita, tem o COAF, Sim, claro. que é o órgão do Banco Central. O COAF deveria ser informado a cada saque acima de R$100.000 até ontem. Ontem parece, agora, a partir de agora, do ano que vem, parece que acima de R$50.000 o COAF tem que ser informado. Mas eu tenho uma teoria sobre essa grana aí. Essa grana, ela é uma grana de origem de vários atos ilícitos recentes, que eles não tiveram como mandar para fora do país. Ninguém fica guardando desde 2012 num apartamento um dinheiro assim. 2012, olha quanto tempo passou, quantas eleições passaram. Mas vamos lá, cara. Esses caras, isso aí é uma coisa recente. Isso aí o Temer não estava ajeitando um esquema com o cara da JBS aí de não sei quantos 500 mil por semana durante 20 anos para ele ter acesso à energia mais barata, de gás mais barato? Era esse esquema, 500 mil por semana para ter uma vantagem numa estatal. Mas Lino, vamos lá, cara. Isso aí são vários esquemas assim. Olha só, mas mesmo assim, olha só, tu vai lá e frauda, por exemplo, tu superfatura uma licitação, aí tu recebeste 3 milhões a mais. Como é que tu pega esse dinheiro, tira da tua empresa, que recebeu através de um depósito feito pelo governo, que foi o contratante, como é que tu tira esse dinheiro da empresa e abastece toda essa malha de corrupção? O mensalão, existiam empresas fantasmas. As empresas não prestavam serviço de publicidade para o Banco do Brasil e para outras... mas é uma rede, mas 50 milhões, olha a rede. O negócio está tomado, o câncer está espalhado. Eles tentam mostrar pra gente que não, foi uma situação pontual. Isso deve existir em quase todas, não vou generalizar, quase todas as estatais em várias esferas. Várias esferas. Então, vamos só lembrar o nosso editor de botar a foto das malas, né? Nosso público dá uma relembrada. Exato. Para eles chorarem, né? E aí fala, não, temos que proibir o Bitcoin, porque o Bitcoin é muito fácil de manipular para crimes contra a ordem financeira. Os caras tinham malas de 51 milhões. Aqui a gente está vendo agora, mais claramente do que nunca, como várias ações estão sendo tomadas para melar a Lava Jato. Inclusive a própria argumentos para desacreditar as delações, etc. Sabe? E eu tenho uma crítica com relação à Operação Lava Jato, até não é mais meio mudando do saco para mala, mas tem tudo a ver aqui, como manda um recado muito negativo para o sistema quando, por exemplo, esse Gustavo Pedreira Ferraz, agora ele faz uma delação premiada, então ele vai receber esse prêmio e vai ter punições menos severas e vai daqui a pouco não ter a tornozeleira eletrônica, etc. A crítica é que esse instituto da delação premiada ele está sendo mal empregado, me parece, porque no final das contas essas penalidades elas estão sendo muito brandas e isso acontece por falhas na legislação. No Brasil, toda a pena e o regime de pena está tudo previsto na legislação. Nos Estados Unidos não tem nada disso previsto na legislação, tudo quem decide isso é a promotoria. Sim, acordo. São nos acordos, E no contexto dos acordos, tu tem penas mais severas para aqueles criminosos que revelam que são criminosos profissionais, têm habitualidade no crime, onde não é realista que tu vai recuperar ele, entende? Se esse ajudante aqui ele faz isso várias vezes, ele tem no perfil dele a atividade criminosa. Para ele o crime compensa, porque ele não tem outras alternativas na iniciativa privada. Não é realista que ele vai deixar de provocar, de realizar esses crimes.
Aí ele vai lá, faz uma delação, entrega todo mundo, tá livre, e daqui 2, 3 anos ele tá de novo. De novo. Só muda o ramo de atividade delinquente muitas vezes, né? E ele sai e nós ficamos com a indignação, entende? E a criminalidade hoje, ela acontece por meio dessas revelações entre criminosos. É a questão do dilema do prisioneiro. Tu pega alguém com a boca na botija, tu coloca ele numa sala e tu diz, olha, tu vai em cana, vai pegar tantos anos, então quem é que tu vai me entregar? Tu não está fazendo uma delação premiada, ele não está sendo premiado por nada, é uma barganha, e dependendo do resultado dessa barganha, é que tu vai pegar de 6 a 10 anos, por exemplo, e tu vai ter um regime de pena que tu vai cumprir 1/6 ou 2/3 antes de ver a luz do dia pela primeira vez. E o que acontece lá é que 95% dos casos criminais são resolvidos em barganhas, o que não acontece aqui. Então, quer dizer, está tudo previsto na legislação, o juiz no Brasil muito pouco pode fazer, na maioria das vezes o que ele pode fazer é adiantar ou tornar menos severa as punições por falta de ferramentas do sistema, etc. Então, a crítica que faz aqui é: precisamos dar um passo adiante, não mais com o Instituto da Delação Premiada, mas com o Instituto de uma barganha criminal, de um acordo criminal, que dê para o Ministério Público a competência para tratar dessas questões e fazer o fenômeno contemporâneo aí, que esses caras são bandidos. E bandido não tem espinha. Então dar uma pressão meio dura nesses caras e eles vão entregar todo mundo, e é assim que o sistema tem alguma condição de se regenerar. Até porque nos crimes de corrupção, os crimes de colarinho branco, em geral, se você não tem um delator, alguém que vai entregar, é muito difícil você conseguir juntar as provas, porque são crimes que você consegue apagar os seus passos, você não deixa digital numa arma, né? São crimes que manipulam o sistema financeiro, etc, etc. Isso está aparecendo mais agora e sempre aconteceu nessa mesma proporção? Ou acho que piorou bastante. Isso foi a intensidade, o volume de corrupção aumentou nos últimos anos? Acho que ela se tornou sistemática. Eu acho né? que os tentáculos desse pessoal que se adonou do Brasil certamente foi se aprofundando com o passar do tempo desde que... Eu acho que é uma corrupção diferente. Eu acho que tem mais corrupção, mas também acho que é uma corrupção diferente. Porque a corrupção que eu vejo nos governos Fernando Henrique, etc., é uma corrupção de enriquecimento pessoal em que não existe um manto de legitimidade em cima dessa projeto corrupção. De poder associado. Parece que a corrupção petista é uma corrupção que tem um manto de legitimidade, porque em última análise eles estavam fazendo aquilo que era o indispensável para conseguir comprar o Congresso, que permitiria melhorar a vida das pessoas, entre aspas, né? Quando eu digo que a maioria... E daí eles criam mesadas mensais. Quando a gente a população não dá bola para isso, é porque a gente sabe isso desde quando? Desde o mensalão. 2006, correto? Desde 2006 a gente sabe disso, que é na base da compra de voto, de dinheiro vindo das estatais, e a gente segue reelegendo os mesmos. Eu só faria um adendo, né? Petistas e seus aliados, né? Porque eles estavam no núcleo do poder para se estabelecer e se perpetuar no poder. Eles distribuíram fatias do Estado para os seus aliados de primeira hora, e todos, principalmente eles e o PMDB, estavam saqueando o Estado em benefício próprio, né? Porque não há dúvida nenhuma que o PSDB as digitais do... Sim, mas o PSDB não estava no poder, né? Mas o que acontecia? O PSDB está roubando lá em Minas. Sim, e eles sabiam, deixa ele roubando em Minas. Isso. Eu não te é que não faz parte do... Eu não te acuso aí, tu não... Não, ok, mas não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o PSDB não faz parte do projeto de poder que o PT tinha e que tinha se aliado com o PMDB. Não estou dizendo que não roubava. Não estou dizendo que não roubava. Porque eles não faziam oposição, não faziam oposição. Por que não faz oposição? Tá bem. Tu está sendo conivente. Bom, ia continuar isso. Mas só o seguinte. No PSDB, a gente tem um exemplo de compra de votos na reeleição constitucional do Fernando Henrique. Isso. Pode-se ver aí um germen da tentativa do uso da corrupção num projeto de poder pelo PSDB. Sim. Mas o que fica muito marcado na corrupção do PT, que eu não vejo na corrupção do PMDB, é que os atores envolvidos com as digitais na arma do crime, por assim dizer, propagandeando que são heróis políticos, entende? E aí eu acho que há uma diferença. O PMDB
roubou tanto quanto o PT. Agora, roubou sem a hipocrisia de que não era para enriquecimento pessoal. Sim, era por E partido. no PT existe claramente uma narrativa de que roubaram porque esse era o custo da causa. Pela causa. Pois é, mas Sim. será que é Pela só causa pode. narrativa? Será que é só narrativa? Será que não tinha gente ali que realmente estava querendo Depende de roubar quem, com o cara. pensamento de Como é que é o nome daquele caolho que foi preso bem no começo? Cerveró. Não, aquele ali só pra se enriquecer. Depende de que esfera, você entendeu? Mas eu concordo quando com eu isso. faço quando eu faço a ressalva de que o PT e seus aliados, não é porque eu discorde de que o PT tinha um projeto de poder, tem essa narrativa. Ontem mesmo, como deputado do PT falou que se o Lula for preso vai virar o novo Nelson Mandela, mas o que é isso? O cara condenado por corrupção em primeiro grau, Aí, prestes, isso, né? pode ter sido, prestes a ser condenado em segundo grau por formação de quadrilha, corrupção, e os caras querendo endeusar isso é alguma espécie de perseguição política. Os mesmos juízes que estão julgando adversários, em tese, adversários políticos, né? Concordo contigo. O que eu não gosto de separar é que o PMDB, sim, roubava, talvez não por um projeto de poder amplo, mas sim para financiar a próxima eleição, para financiar uma campanha, para enriquecimento próprio, mas que estava aliado e sustentando esse projeto, até que uma hora cansou, tinha pressão nas ruas pelo impeachment, eles viram que era uma boa oportunidade de tomar a chefia da quadrilha e o impeachment. Não, ali eu Mas acho tem que um- o impeachment, aí eu vejo como eles vindo uma maré enorme e eles não tendo condições de parar e Isso, canalizando surfando a isso maré. na esperança de conseguir fazer o que eles estão tentando fazer agora. Que é barrar a Lava Jato. burlar a Lava Tá, Jato. mas assim, Bom, que não estão conseguindo. E que não estão agora conseguindo. só um pontinho Estão final. conseguindo ter o indulto. Um pontinho final Estão só. conseguindo. Estão conseguindo. Não sei se estão. Olha aqui, ó, um pontinho Não sei se final. estão. Desmoralizando o Instituto da Vamos lá. Dança Premiada. Claro que estão conseguindo. Agora, respondendo a pergunta que fizeram antes, deu uma piorada sim, porque o governo, desde a época do PAC, obras da Copa, chegou a mudar a legislação para ficar muito mais fácil a contratação, né, de obras públicas, regimes especiais, botaram a Petrobras para fazer um monte de obras de infraestrutura e pisaram no acelerador. Então, o volume de recursos públicos para irrigar a corrupção Abriu a torneira. piorou muito mais. Substancialmente. Então, uma questão de volume financeiro, inclusive. Bom, eu já estou começando a sentir cheiro aqui de tucano assando, porque o próximo assunto aí tem a ver com o querido Aécio. E aí... que é o grampo do Joesley, a gente já se viu.